never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, boa tarde, sexto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Então, como eu havia falado, a semana passada nós trabalhamos intercalado, falando sobre o projeto e falando também a respeito das nossas revisões do capítulo estudado, que irá ser cobrado nas avaliações seguintes. Hoje, segunda-feira, nós ainda teremos agora uma revisão ampla do que irá cair dentro da avaliação de vocês. E lembrando que amanhã, terça-feira, não haverá aulas aqui no canal. Por quê? Porque o dia 30 foi o dia marcado para a culminância do projeto interdisciplinar Arraiar na Quarentena, certo? Então amanhã vocês terão o dia para projetarem, para organizarem um cantinho na casa de vocês, convidar a família também a participar desse momento com vocês, já que nós não podemos estar juntinhos. Eu vou ficar juntinho aqui com a minha família e vocês aí com a família de vocês, e a gente vai fazer um arraial belíssimo. Então eu vou acompanhá-los aqui através dos vídeos que vocês irão mandar. Por quê? O sexto ano vai ser cobrado a parlenda. Então lembrando que vocês irão mandar o vídeo para mim da parlenda de vocês, que vocês criaram, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre sobre a denotação e a conotação. Então é muito fácil você diferenciar a denotação da conotação. Então, para diferenciar, o melhor é conhecer cada um, certo? Então vamos lá. A denotação, o que vem ser a denotação? A denotação, ela atribui às palavras significados claros, objetivos, que evocam um único sentido aceito com algo convencional. Então, resumindo, o que vem a ser a denotação? A denotação é o sentido real da palavra que você utiliza, certo? Então, você fala algo e aquele algo é o algo que você encontra dentro dos dicionários. É o sentido real do que se fala, certo? Já a conotação é o sentido oposto à denotação. Os nomes são parecidos, mas eles são muito diferentes. A conotação, o que vem ser a conotação? A conotação é o sentido, os amplos, os vários sentidos que uma palavra ela pode ser atribuída. Lembrando que a nossa língua, a língua portuguesa, ela é riquíssima em sentidos. Uma palavra eu posso utilizar em vários âmbitos, em vários contextos. Por isso que para você analisar a linguagem figurada, a linguagem conotativa, é possível, é preciso que se conheça de mundo, para que você analise o contexto e consiga saber o que realmente foi falado, certo? Por isso que o sentido é irreal. A diferença da conotação é o oposto da denotação. Enquanto a denotação você tem o sentido real, o sentido claro, objetivo, a conotação é o oposto. Você tem vários sentidos e você pode utilizá-los de diferentes formas. Por isso que nós temos as figuras de linguagem, certo? Conotação, natureza essencial dos textos com função poética. Por que, professora, que a conotação ela é muito utilizada dentro dos poemas, dentro da linguagem poética? Porque se vocês observarem o poema, ele fala algo, mas você tem que ter um entendimento de mundo para que você entenda um poema. Às vezes você utiliza uma palavra, mas que com outro sentido dentro dos poemas. Então ela é muito utilizada dentro da linguagem poética, função poética.
predominantemente. Amplia o sentido das palavras, então ela amplia o sentido das palavras para além da convenção, expondo o leitor a sentidos inusitados. Por isso que ele tem que ter um conhecimento, né, amplo, um conhecimento de mundo para que ele consiga diferenciar a denotação da conotação. Nós também falamos em aulas anteriores sobre a linguagem figurada, sobre as figuras de linguagem. Hoje nós já falamos, né, a respeito, e hoje eu vou falar alguns exemplos que não tem no livro de vocês, certo? A primeira figura de linguagem que nós falamos foi a comparação ou a símile. Então, como é que eu vou fazer para me encontrar, para me identificar dentro de uma frase que foi utilizado a comparação ou a símile? Simples. Comparar dois seres usando conectivos adequados. Então, o que a comparação ela faz? Ela vai comparar dois seres. Eu vou pegar A, comparar com B, utilizando alguns conectivos, como, tal, certo? A metáfora, a nossa segunda figura de linguagem. O que a metáfora ela nos diz? Quando utilizamos uma palavra de um significado para conceituar outra. Então, eu vou utilizar uma palavra de um significado, mas eu vou conceituar como outro domínio, como outra classe. A metonímia, quando fazemos uma troca, por exemplo, marca pelo produto. Nós demos aqui dentro, né, da revisão passada vários produtos que nós utilizamos dentro da nossa casa, que nós chamamos pela marca e não pelo nome, certo? É quando se faz essa troca. A catecrese, quando nomeamos objetos por algo que pareça, que se adeque. Geralmente esses objetos eles não têm nome, ou às vezes o nome desse objeto é um nome que não é acessível, um nome científico. Por isso, as pessoas utilizam, né, os nomes para poder conceituar o objeto ou a pessoa. A gente chama muito no corpo, né? A bacia, a pá, a batata da perna. A gente utiliza para falar partes do corpo. Facilita muito. A elipse. A elipse é a omissão de um termo. Dentro do contexto, fica subentendido. Então, mesmo que eu omita esse termo dentro da frase, mas ele fica subentendido. Mesmo sem ele estar aparecendo, eu vou saber que foi omitido uma palavrinha, certo? Então, é elipse. O pleonasmo. O pleonasmo é a repetição. É quando não ou sempre com a mesma palavra. Quando há essa repetição, às vezes você fala uma coisa e complementa dando a mesma coisa que você falou no começo. Como lá, hemorragia de sangue. Se é hemorragia, é de sangue, então não precisa falar. Quando se diz que você vai entrar para dentro, quando você vai sair para fora. Então não precisa. Essa repetição nós chamamos de pleonasmo. Anacoluto, quando a frase é quebrada, ou seja, imaginamos o término e não é o que pensávamos. Então você vai aqui, aí quando você imagina o final da frase, tem aquela quebra, né? Não é aquilo que a gente imaginava, o final da frase. Chama-se anacoluto. A antítese, quando utilizamos dentro da frase um termo oposto. Exemplo, aquele homem é um menino imaturo. Homem e menino são sentidos opostos pela idade, não pelo sexo. Homem e menino, certo? Então, é quando você utiliza dentro da frase, né, o termo oposto ao que você havia falado no começo. Ironia, essa basicamente todos conhecem, a ironia.
quando utilizamos um termo com ironia ou sarcasmo. A ironia é muito utilizada de forma sarcástica. Então, quando você quer falar que a pessoa é enjoada, ela é um amor de pessoa, mas por dentro, né, está morrendo. O eufemismo, quando suavizamos uma frase, tipo, exemplo, fulano partiu dessa para uma melhor. Então quer dizer que ele saiu dessa vida para uma melhor. Por quê? Porque o céu dizem que é o paraíso. Então é uma forma, né, de suavizar. A hipérbole, essa também muito utilizada, a hipérbole, que é o exagero. Quando utilizamos o exagero, te esperei um século. Como é que eu vou esperar um século se eu não vivo nem 100 anos? A prosopopeia ou a personificação, quando seres que não têm vida praticam como interlocutores. Quando seres inanimados ou irracionais são atribuídos características humanas. Quando a flor fala, ela agradece. Nós temos um exemplo lá no livro de vocês. Ou quando, né, os seres inanimais, tipo parede, tem ouvido. Porque a parede ela não vai escutar nunca, tem que ter uma pessoa para ouvir por ela. Porque ela não tem esse sentimento, né, de escutar, certo? Então a prosopopeia, a personificação, é quando os seres que não têm vida praticam, né, participam, né, na verdade, do texto como interlocutores. E por hoje é só. É bom que quando vocês forem fazer o estudo de vocês, vocês pegam as figuras de linguagem e tentem fazer exemplos para melhor fixarem, né, o conteúdo, certo? Então, amanhã ficarei aguardando, né, vocês com o projeto de vocês, com Arraiar na Quarentena, na casa de cada um. E a nossa revisão termina aqui hoje, certo? Espero que tenham entendido e qualquer dúvida não hesitem, perguntem, certo? Então o que vai cair na nossa prova é a denotação e a conotação e as figuras de linguagem. Propriamente que não irá cair todas, certo? Não tem como fazer, né, 10 questões e utilizar as 12 figuras de linguagem. Mas nós iremos utilizar algumas, então é bom que vocês estejam por dentro do conteúdo, saibam, né, das 12, que são fáceis, né, depois que você conhece. É bom que vocês utilizam na casa de vocês, nas falas de vocês, vocês agreguem a cada uma figura, certo? Então a nossa aula de hoje foi essa. Todos tenham, né, uma segunda-feira abençoada e amanhã estarei aguardando o arraiar de vocês, certo? Bom fim de tarde, tchau, tchau, beijos.